Boa noite. No programa Brasilianas.org vamos discutir hoje o fim da privacidade na era digital e os riscos ligados ao ambiente virtual, como, por exemplo, a facilidade de acesso aos dados pessoais e ainda os limites entre o crime e a liberdade na prática de expor informações pessoais de terceiro. Para essa discussão, contamos hoje com a participação de Coroliano Camargo Santos, que é presidente da Comissão de Direito Eletrônico e Crime de Alta Tecnologia da UAB de São Paulo, do Márcio Moreto Ribeiro, que é professor doutor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, de Rafael Evangelista, coordenador do Grupo de Pesquisa, Informação, Comunicação, Tecnologia e Sociedade da Unicamp, e de nosso estúdio em Brasília, de Eduardo Arthur Izik, oficial de inteligência da Agência Brasileira de Inteligência. E também contamos com a colaboração do jornalista Nelson Lim para selecionar perguntas enviadas pelos internautas. Lembrando que o programa foi gravado e, portanto, as perguntas já encaminhadas e selecionadas através do nosso site brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos falar do direito do Estado e o direito do cidadão no acesso e divulgação de dados pessoais de terceiros. Vou começar com o Coroliano. Coroliano, quais são os limites aí? Quer dizer, o Estado tem que se defender, tem que ter acesso aos dados. Por outro lado, a gente vê já há tempos, há muitos anos, aí, vazamentos de informação. De que maneira compatibilizar essas prerrogativas do Estado e os direitos individuais do cidadão? A Constituição Federal, ela garante o direito à privacidade e intimidade do cidadão e no artigo 1º, pela primeira vez na história, aparece a garantia do princípio e a defesa da dignidade da pessoa humana. Por outro lado, o Estado, muitas vezes, ele quer investigar, coletar informações, não só o Estado, empresas privadas, bancos, instituições financeiras querem traçar o perfil de compra de usuários ou um perfil de comportamento de determinados usuários. É importante frisar que hoje o cidadão ele divulga uma quantidade muito grande de informações nas redes sociais, no Google, Twitter, Facebook, informações essas que são de caráter público e podem ser coletadas e administradas. O que a legislação proíbe, a Constituição proíbe, é você retirar uma informação que foi publicada num determinado contexto e colocá-la fora do contexto da qual ela se destinou originariamente pelo próprio usuário. Tá. Por exemplo, você tem alguma informação que pode ser uma informação banal, que se eu der um tom de escândalo, eu escandalizo. A Constituição se refere a isso, basicamente? Exatamente. Por exemplo, muitas vezes você tira uma fotografia com uma autoridade pública de um determinado partido político, por exemplo, e você publica no seu perfil pessoal. Um outro militante de um outro partido pode pegar aquela fotografia, construir uma frase imprópria e colocar num grupo anti-determinado partido. E aquela pessoa passa a sofrer determinadas agressões políticas, agressões morais. E existem pesquisas nos Estados Unidos que demonstram que as pessoas, muitas vezes, elas preferem sofrer uma agressão física do que uma agressão moral pelas redes sociais, porque ela se torna, muitas vezes, perpétua. Uma mentira contada centenas de vezes nas redes sociais, muitas vezes, para um determinado público, ela se torna verdade. Márcio, como é que você vê essa questão do direito à plena informação aí e esses limites de atuação e formas de controle na internet? Eu entendo que a gente precisa, como eu estava conversando aqui antes de começar o programa, a gente ainda carece no Brasil de uma legislação específica de proteção de dados pessoais, certo? Então, está está começando a ser redigida no Ministério da Justiça um anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais, para tentar regular esse mercado que começa a surgir na internet, que é o mercado de dados, propriamente. Então, uma das coisas que é bem importante que seja regulamentado é que minimamente haja um consentimento das pessoas quando elas estão fornecendo esses dados para que sejam usados, por exemplo, para publicidade direcionada, que acho que é o principal uso que se faz desses dados. Quer dizer. Agora, em relação à questão do anonimato, Rafael, como é que você vê? Porque quando a internet surge, houve até de grupos militantes a defesa do anonimato como uma forma de garantir democracia e tudo, e depois se viu que o anonimato também ele se presta a trabalhos não muito elevados. Como é que você vê essa questão do anonimato? Pela característica da rede, a gente, no começo, acho que da explosão da internet, acho que tinha-se um pouco essa ilusão de que você conseguiria ficar anônimo simplesmente escondendo o seu nome.
E aí eu acho que conforme isso foi amadurecendo, as pessoas foram entendendo que aquilo, a internet registra tudo, né? Registra teu IP, quando registra teu IP, acha a tua localização, e agora com os dispositivos móveis, isso ficou muito mais, mais claro, né? Mais evidente. Existe um certo nível de garantia do anonimato que eu acho que as legislações precisam garantir. Quer dizer, existem ferramentas tecnológicas para garantir o anonimato que não podem ser tornadas ilegais, como, por exemplo, agora depois dos atentados em Paris, por exemplo, existem governos tentando tornar ilegais coisas que permitem a comunicação anônima. Tá. Isso talvez seja um limite que o Estado não deve cruzar. Não é? Não deve cruzar porque isso, muitas vezes você bloqueia atividades legítimas de uso do anonimato. É que nem essa lei antiterrorismo aí que está sendo... Exato, como a lei antiterrorismo. Agora só uma coisinha, aquela história que você tinha antes de ter um provedor, um IP lá do leste europeu para não ser identificado, isso hoje já... Não, isso hoje você usa ferramentas que fazem isso, né? Elas jogam a tua localização, faz pingar em vários lugares e aí fica muito difícil de te rastrear. Isso continua existindo. São essas ferramentas que muitos estados estão tentando transformar em ilegais. Tá, filho. Bom, vamos para Brasília com o Eduardo Quedabin. O Eduardo, a BIM ela tem dois desafios aí. Um é prospectar as redes aí atrás de indícios de condutas criminosas e outro de proteger os dados aí do setor público aí contra a espionagem externa. E que tipo de estrutura que vocês dispõem para essas duas missões? Separando a pergunta ainda, já que são duas missões, dois desafios que você nos apontou, o primeiro deles é importante frisar que a questão de investigação criminal não é a atribuição, a competência específica da agência. De fato, o acompanhamento de informações em fontes abertas, que é o que a gente qualifica aí a informação disponível em redes sociais e outros meios de comunicação e disseminação de dados na internet, ele é feito pela agência, sim, dentro de temáticas específicas, mas não necessariamente vinculado à atividade criminal. Uma vez relacionado à atividade criminal, isso acaba desincumbindo e desaguando no inquérito policial, seja da Polícia Federal, seja de uma polícia estadual competente para tanto. Mas no segundo ponto, e aí sim de fato é o cerne da questão da agência, a relação entre a atividade de outros países ou elementos, não necessariamente estados nacionais, mas que utilizam-se da internet para realizar acesso indevido a informações, aí, num lato sensu do que seria um ato de espionagem. O arcabouço que a gente dispõe normativo não é maior do que aquele conferido para a investigação criminal. Em verdade, ele é um pouco mais restrito. As novas normas promulgadas em relação a marco civil e outros dados, em verdade, elas disciplinaram com muito mais rigor a maneira pela qual se podia, por exemplo, acessar ou identificar um endereço IP a uma determinada pessoa. Então, isso é um cenário que tornou a nossa atividade judicializada em alguma medida, o que é positivo porque quanto mais supervisão de outros poderes, quanto mais possibilidade de auditoria se houver, mais produtivo é também para a atividade que a ABIN desempenha. Agora, em relação às ferramentas que vocês dispõem, porque hoje em dia, eu lembro tempos atrás, nós fizemos até um programa, tinha um pessoal, o representante de vocês, tinha essa questão das informações, inclusive públicas, as informações restritas do Executivo e da própria estrutura do Estado brasileiro transitar por sistema de cabeamento que acabavam não permitindo essa privacidade. De alguma maneira, vocês têm um mapeamento e sugestões de como que aumentar a segurança daquelas informações estratégicas? Certamente. Isso é um problema persistente, eu diria. A realidade de comunicações eletrônicas, ela diverge um pouco daquilo que a gente está habituado na nossa mente em relação à fronteira nacional. Muito embora você ou qualquer entidade pública que faça uso, em alguma medida, de recurso disponível online, ela faz esse acesso situada no território nacional. Mas a informação que ela consulta, que ela emite, o banco de dados que ela está consumindo ou até produzindo, em muitos casos, ele não está dentro do território nacional, não se encontra hospedado aqui. Isso gera um segundo problema, o problema da territorialidade da legislação.
embora a nossa legislação, ainda que com pontos a serem tratados, como, por exemplo, a proteção de dados pessoais, como foi bem lembrada já pelo colega no programa, ela tem uma boa abrangência protetiva, uma vez que o dado ou a informação produzida por um cidadão brasileiro ou um agente público brasileiro circule ou se destine a um ponto situado fora do território nacional, ela fatalmente vai ser objeto de legislação estrangeira. E, em muitos casos, a gente tem legislações estrangeiras aí que conferem um caráter até de um leviatã digital aí para esses países que permite o acesso virtualmente irrestrito, preenchidas alguns requisitos legais, né? Então, eu diria para ti que é uma preocupação significativa e persistente. Mesmo após os escândalos, por exemplo, do Edward Snowden, que revelaram muitos desses programas, se observou, por exemplo, num dos trabalhos realizados pela agência, que uma proporção significativa de serviços de internet providos pelo governo, seja aí governo federal, estadual, municipal, dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, se encontram hoje hospedados fora do território nacional. E, como consequência disso, estão expostos a essa legislação nem sempre protetiva, como é a legislação brasileira. Então, eu queria ver com o Corolano essa questão de... Porque você está tendo essa integração mundial, a própria cooperação internacional entre ministérios públicos e tudo. E a gente vê nos Estados Unidos uma tendência deles quererem julgar, até a Petrobras está sendo julgada lá, e ao mesmo tempo em que protege muito os seus cidadãos contra julgamento de outros países. Com a internet, como é que está ocorrendo isso? Essa questão de ter o servidor no próprio país, ou tudo, de que maneira... Eu lembro que um tempo, quando vieram as revelações da espionagem americana, que a Dilma chegou a dizer que precisava ter os servidores aqui. Isso resolve a situação do ponto de vista jurídico ou essa questão das atribuições nacionais não estão resolvidas ainda na rede? São dois pontos estratégicos que você citou e vou tentar tratá-los de forma, num determinado momento, conjugados e separados. Ontem nós tivemos uma reunião com o Ministério Público Federal na OAB, com a Polícia Federal e com o Ministério Público Estadual. A forma de trabalho em relação ao armazenamento de dados que estejam fora do Brasil se passa através de uma rede de cooperação 24/7, 24 horas, 7 dias por semana. Por exemplo, um delegado federal que tem a necessidade de obter dados que estão fora do Brasil. Ele entra em contato com essa rede policial e pede que esses dados fiquem congelados até que ele consiga um instrumento judicial via gabinete de relações internacionais para que essa ordem judicial que saia do Brasil tenha efeito e força para obter essas informações fora do Brasil. Com o escândalo do Edward Snowden, a criação do Marco Civil da Internet, se tentou trazer os servidores com informações de dados de brasileiros para o Brasil. Isso não foi possível, mas o Marco Civil procurou tratar essa questão de uma outra forma. Se dados de brasileiros são tratados no estrangeiro e há necessidade desses dados serem trazidos para o Brasil, o Marco Civil da Internet considera que no Brasil, que esses dados estão, na verdade, no Brasil. Por exemplo, se eu emito uma ordem judicial para uma rede social, para que ela me disponibilize determinadas informações, e ela não me disponibiliza, o juiz fixa uma multa pelo descumprimento e esses dados aparecem rapidamente, demonstrando que deve sim haver uma cooperação entre a matriz nos Estados Unidos e a sede da empresa aqui no Brasil. Ô, Márcio, as redes sociais, quando elas surgem, aí elas surgem com aspecto libertário. Quando você pega a própria campanha do Barack Obama lá, foi graças às redes sociais que conseguiu enfrentar aquela pressão monumental dos grupos de mídia controlados aí, liderados pelo Murdoch aí, né? Hoje em dia, você está vendo isso aí como o excesso de poder deles pode ser uma ameaça a essa liberdade, não? Eu penso que, aos poucos, essas empresas foram aprendendo como monetarizar o seu serviço. E, essencialmente, a principal coisa que eles estão fazendo é publicidade direcionada, como eu estava dizendo. Acho que a grande coisa que eles aprenderam a fazer é fazer com que as pessoas se engajem na própria produção de dados sobre elas para que produtos sejam vendidos. A minha preocupação com relação a isso é que você vai cada vez perdendo mais a dimensão do que é a ação política e cada vez mais entrando
as próprias informações que circulam nas redes, elas acabam sendo puramente entrando no jogo do capital, por assim dizer, entrando na própria lógica do que é os produtos e o que é a venda, etc. Então eu acho que isso faz com que se perca muito do potencial transformador que essas redes tinham antes. Então, vamos pegar um ponto aqui. Você tem seus grupos de mídia aí que, em alguns lugares bem concentrados, em outros menos concentrados. Hoje, todos esses grupos de mídia estão indo para as redes sociais. Então, o Facebook, o Google, ele passa a ser o distribuidor mundial. Isso aí, se fosse qualquer outro setor da economia, teria que ser um serviço regulado pelo Estado para impedir abusos, né? Já tem alguma discussão sobre isso, visando definir parâmetros para evitar o excesso de poder desses? Eu não sei, do ponto de vista legal, não sei te dizer, Luiz, mas eu entendo que precisaria ter, sim, uma espécie de uma regulação. É um mercado como qualquer outro e ele precisa de algum tipo de regulação, certo? Penso que cabe ao Estado tentar regular isso. Rafael, essa questão da manifestação política hoje, que você tem, a internet ela permitiu lá atrás, mesmo, acho que foi a academia, né, os institutos de pesquisa aí foram os primeiros a montar as redes mundiais, alguns movimentos sociais também. Do ponto de vista científico, aí mudou essa questão da circulação de informações científicas a partir das redes ou são canais restritos onde tem essa cooperação entre grupos acadêmicos em vários países? Acho que tem um movimento importante aí das redes que tem sido o acesso aberto a papers e ao conhecimento científico. Isso, devagar, tem transformado bastante a prática acadêmica e abrindo, inclusive, a academia para outros setores da sociedade. Inclusive com bastante luta no sentido de pesquisadores que querem democratizar a informação, uma luta contra as editoras que monopolizam informações. Então, tem a figura do Aaron Swartz, né, que faleceu há algum tempo atrás, que era uma das coisas que ele fez foi, inclusive, pegar uma base de dados de periódicos científicos e abrir, né, pensando até voltar a fazer com que a ciência seja muito mais aquela imagem romântica que a gente tinha da ciência, de uma produção coletiva, colaborativa, que está muito no espírito que construiu a internet, né? Agora, esse avanço muito forte das grandes corporações, da pesquisa interna também, não cria um desequilíbrio aí entre aquela produção universal e a produção focada aí de benefício de grupos específicos? Acho que esse desequilíbrio das corporações está um pouco no que o Márcio estava falando, assim, e dá para a gente até olhar para a produção científica dessa forma. Você tem entidades privadas que já estão tentando monetizar o conhecimento científico, criando coisas de acesso aberto, mas que também tem controle disso, daqueles dados, né? Então fica uma coisa, a todo momento a gente é empurrado a se mostrar na rede, a fazer propaganda do seu próprio trabalho, a estar sempre... Isso tem um lado positivo, que é essa abertura de informações, mas tem isso que pressiona a todos a estar o tempo inteiro alimentando as máquinas de produção de dados, que é para dar dinheiro para certas empresas, né? Vamos a uma pergunta selecionada pelo jornalista Nelson Lin, lembrando que o programa é gravado, portanto as perguntas já foram enviadas, selecionadas através do nosso site brasilianas.org. Nelson. Bom, Nassif, a Mônica Souza, de Curitiba, faz a seguinte pergunta. Quais são os riscos para os movimentos sociais que se articulam através da web? Os movimentos sociais hoje eles são monitorados até por força de uma portaria interministerial criada no ano passado. Foi criada uma força-tarefa justamente para evitar se combater os crimes de ódio no Brasil, ou seja, evitando que grupos não se aceitem, né? E visando propagar também uma cultura da aceitação do próximo, como prevê a nossa Constituição Federal. Eu não preciso, na verdade, muitas vezes, concordar com o que aquela outra pessoa está falando, mas eu tenho o dever de tolerar e de respeitar todas as opiniões. E esses movimentos sociais, muitas vezes, existem grupos que muitas vezes infringem, né, ultrapassam os limites da liberdade de expressão e
E como disse o colega da BIM, né, estamos hoje todos, né, sendo monitorados acerca das nossas manifestações do pensamento em rede aberta. Tá vendo? O Eduardo, você mesmo já explicou que a parte de crime, obviamente, é com Polícia Federal e tudo mais. Mas vocês prospectam, digamos, o estado de espírito nacional através dessas manifestações de intolerância, temas como pedofilia. De que maneira que vocês monitoram esse estado de espírito, até para identificar o que são movimentos radicais nessa era de explosões e bombas e tudo, e o que são movimentos legítimos? De que maneira que é feito esse monitoramento? Olha, Cif, há de fato um acompanhamento. Eu não elevaria a categoria de um monitoramento de todos numa coleta universalizada contra toda uma informação disponível em rede social. Isso certamente é triado em termos de indícios de radicalização de comportamentos, né? Sejam eles, por exemplo, associados a atividades de terrorismo, ou sejam eles mesmo de engajamento político agressivo, né? Não se chega a fazer um monitoramento pervasivo, contínuo, com abrangência plena, né? Esse tipo de monitoramento tão extenso, ele requer recursos tecnológicos e um arcabouço normativo que realmente não existe no território nacional, não existe no Brasil, né? A gente só encontra esse tipo de iniciativa realmente sendo engajada sobremaneira em países anglo-saxões, né? Então, a gente não tem esse tipo de monitoramento. Por outro lado, sim, um acompanhamento pontual em que um indivíduo, pela própria trilha cibernética que ele deixa, em termos de mudança de comportamento, de radicalização de opinião, em alguns casos manifestações agressivas ao nível de promover ou tentar elevar o nível do debate para a agressividade, aí sim esse acontecimento passa de alguma maneira a ser acompanhado por ferramentas aí que a gente dispõe. Agora, essas ferramentas, como é que fazem? Em torno de palavras-chave, vocês trabalham com massas de informação que são depois transformadas em estatística aí, através de palavras-chave? Como é que é o sistema? O princípio, né, obviamente? Não, a princípio você, trabalhando com a informação que está sendo disponibilizada em redes sociais, por exemplo, é possível fazer valoração de termos empregados, né? A valoração, ela não pode ser plenamente feita por inteligência artificial, porque a intervenção humana é necessária, por vezes, para corrigir interpretações literais, mas, por exemplo, palavras-chave podem ser utilizadas, né? Não necessariamente são, mas, de fato, o ponto se espera sempre alguma iniciativa radicalizada do indivíduo para que, aí sim, esse indivíduo, de alguma maneira, seja seja um indivíduo de interesse do acompanhamento do ponto de vista de inteligência. Isso não é feito, por exemplo, numa coleta abrangente e maciça, né? Isso não é realizado. Vamos ao primeiro intervalo e brasilianas.org volta logo. Voltamos a apresentar o programa brasilianas.org, que discute hoje o fim da privacidade na era digital. Nesse segundo bloco, vamos falar da importância da lei do acesso à informação. Cornélio, o que nós já tivemos de avanço nessa lei e o que falta para avançar? Nós temos um anteprojeto de lei de proteção de dados, como foi dito, que trata, na verdade, da necessidade e da finalidade dos dados e do compartilhamento de dados. A lei de acesso à informação, ela garante o acesso à informação a bancos de dados públicos, a informações públicas e faz uma classificação de informações, com informações que sejam confidenciais, secretas, ultra secretas, e estipula determinados prazos para que você venha a armazenar essas informações. É uma lei que gerou uma série de polêmicas, porque determina que o poder público venha a divulgar determinadas informações em rede aberta, e muitas pessoas se sentem expostas, né, e já ingressaram com ações judiciais para que essas informações não estejam
expostas quanto aos seus por exemplo, ganhos, etc. Aqui em né? São Paulo, algumas estatísticas criminais aí foram incluídas aí nessa questão do sigilo. Aí, quem que define isso e como que tem que definir isso aí? Porque é uma informação diplomática, você sabe que tem seus Sim. aspectos, algumas informações de mercado financeiro, né? São atos de governo, são atos governamentais, atos estratégicos, normalmente são secretarias que, através de portarias e atos normativos, disciplinam, né, o uso dessas informações e a disponibilização dessas informações, sempre levando em consideração a necessidade dessa disponibilização, muitas vezes que ela possa, comprometer operações que já estão em curso ou colocar pessoas, Mas é a própria secretaria que define o que é crítico ou não? É uma decisão de governo, na verdade, não digo que é só uma secretaria, caso a caso. Nós não temos uma legislação para tomada de decisão de poder, né? Na verdade, cabe aí a chefia de cada órgão, ao secretário, ao gabinete do governador ou da presidente, no caso, determinar quais informações se alinham com a Constituição Federal e com a legislação de acesso à informação. Mas, por exemplo, se, digamos, essa informação de estatística criminal aí, Sim. que depois até o governador voltou atrás, Sim. o que mostra que não era crime. Sim. Mas quem que arbitra? Se o secretário não quer divulgar uma informação contrária porque é negativa, é diferente da informação que é estratégica. Né? Sim, E exatamente. ninguém arbitra isso? Em determinado momento, pode a inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil, o Gabinete de Segurança Pública, o Gabinete do Governador, podem ter entendido que essa informação estratégica de governo deveria estar e permanecer em caráter reservado, uma vez que não seria propriamente dito um atendimento à lei de acesso à informação. Aí vem o papel da crítica construtiva, determinadas vozes do tecido social da consciência ética coletiva se manifestaram de forma contrária e se voltou atrás, Então, a lei não é nessa impositiva. decisão. Hã? A lei não é impositiva. Não, a lei não é que ela não seja impositiva. Muitas vezes a lei de acesso à informação ela cria um programa, na verdade. Ela se torna quase até uma regra programática e cada governo, cada gabinete acaba interpretando a legislação de uma determinada maneira. E é importante também que a legislação ela deve ser interpretada de acordo com o fato social concreto, né? Qual a informação e a necessidade realmente dessa informação ser disponibilizada. Né? Outro dia a gente fez um seminário sobre segurança pública e um pessoal, acho que do Ceará, que desenvolveu uns sistemas aí para casar segurança pública com o entorno das escolas, uma coisa assim. E eles diziam o seguinte, que eles podiam implementar aquele programa em qualquer cidade dos Estados Unidos, porque todas as informações estavam disponíveis através do Google. O Brasil, qual a dificuldade que você tem hoje de implementar esses dados abertos aí? Eu acho que tem precisa ter mais investimento, talvez, na parte de pesquisa, propriamente, né? Não conheço, eu sei que tem alguns grupos, mas não são tantos grupos que estão trabalhando com isso. Agora, porque não adianta disponibilizar os dados, o dado só vira informação depois que tiver trabalhado, né? A sociedade civil hoje, ela está aparelhada para trabalhar esse volume de dados que estão disponibilizados pelo setor público? Eu acho que, enfim, eu penso que falta investimento nisso. Eu acho que essa parte de cidades inteligentes, né, que você diz, eu acho que Também. sim. Rafael, como é que você vê essa questão dessa disponibilidade de dados e da maneira como esses dados estão trabalhados hoje? Eu acho que tem essa questão de que se o Estado quiser não colaborar, ele acaba dificultando bastante a atuação dos movimentos sociais. Mas mesmo os movimentos sociais mais progressistas ainda estão engatinhando nessa atividade que é saber que dados capturar, como trabalhar esses dados, construir ferramentas que melhorem uma conscientização sobre problemas a serem enfrentados, problemas do Estado a serem enfrentados e como mobilizar socialmente a partir desses dados. Isso acho que ainda engatinha, a gente ainda vai fazer muita coisa nesse sentido, mas isso está inicial. E acho que até tem a ver com o outro comentário sobre a pergunta
sobre como os movimentos sociais têm lidado com as mídias sociais. Os movimentos sociais ainda confiam demais em ferramentas tecnológicas que eles não têm autonomia sobre elas. Então isso acaba tornando muito vulnerável, né? Então, assim, você organizar um movimento social com ferramentas que são de propriedade de empresas. A gente viu com o caso do Snowden que aquilo era um caso de uma ligação muito produtiva do Estado americano, mas com empresas americanas, né? Então, os movimentos ainda estão despertando para esse tipo de coisa, né? Vamos para Brasília com o Eduardo. Eduardo, a BIM chegou a fazer algum estudo sobre o que são aquelas informações estratégicas que tem que ser... Por exemplo, quando vem o caso Snowden, a gente soube lá que havia risco de pegar informações estratégicas da Petrobras, por exemplo. Você tem a parte aqui da energia nuclear, você tem internamente dentro do governo. Vocês chegaram a fazer um mapeamento do que são esses setores estratégicos que mereceriam uma proteção especial contra a espionagem? Não? A iniciativa decorrente das revelações do caso Snowden, além de compreender com um pouco mais de profundidade técnica como que se davam os principais programas, e a gente pode separar em duas linhas principais aí, os programas que fazem a coleta da informação que passa pelo território norte-americano e dos demais países, Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia e Austrália, e a informação que vai para lá como destino final. Então, numa linha seria a informação que trafega pelo território e a outra a informação que tem como destino o território desses países. Foram feitos mapeamentos extensos aí sobre a quantidade de serviços de internet que o Brasil, o Estado brasileiro, possui fora do território nacional. E o volume percentil aí alcança, em alguns casos, em unidades da federação, até a casa de mais da metade dos serviços de internet providos por aquela unidade federativa ou aquele poder ou aquela entidade de nível federal, estadual, municipal, possui mais de 50% de serviços hospedados no exterior. Então, nesse sentido, a preocupação que a BIM expressa é que a atividade de acessar essa informação por parte de um governo estrangeiro, ela está totalmente adstrita e vinculada à legislação daquele país. Embora a informação esteja sob a custódia de uma empresa privada, como foi bem colocado aqui, as empresas hoje privadas, elas possuem bancos de dados maiores, possivelmente, do que os próprios governos. Haja visto o comportamento tanto do indivíduo como cidadão comum, consumidor e usuário de rede social, quanto a necessidade cada vez maior dos órgãos públicos de recursos de TI. Também, em muitos casos, é necessário um órgão público se ver obrigado à contratação de um serviço de TI em grande escala, em que pese os grandes provedores nacionais como o Serpo, o Dataprev, algumas entidades públicas acabam recorrendo a fornecedores estrangeiros. Esse mapeamento que foi realizado, ele deu uma visão geral aí, não só panorâmica do que o Brasil tem de potenciais vulnerabilidades ao hospedar serviços de internet no exterior, quanto dentro de uma escala de níveis de poder, né? Dentro de executivo, legislativo, judiciário, federal, estadual e municipal. A gente pôde observar que, salvo raras exceções de entidades específicas, e aí eu prefiro não nominar especificamente quais são, mas a maioria acaba se expondo em alguma medida voluntariamente a esse tipo de atividade de espionagem realizada por países estrangeiros. Então, isso de fato é uma preocupação da agência e o trabalho de mapeamento tem sido reeditado no intuito de observar como que tem sido o comportamento das entidades públicas nesse sentido. Eduardo, quando veio o caso Snowden, teve vários rumores que surgiram na época aí. Um deles é que os grandes fabricantes aí de softwares e de equipamentos, Cisco, Microsoft, tudo teriam, a própria Apple aí, teriam acordos com o governo para conseguir capturar dados. Isso aí se confirmou? Vocês chegaram a investigar isso na época? Pois isso é interessante, porque um segmento dos provedores de conteúdo, e aí neles se encaixam, a gente pode pegar os grandes provedores de conteúdo como Google, Microsoft, Yahoo, a própria Apple, eles são provedores também de software, vamos dizer assim, de conteúdo em que um usuário pode acessar do seu dispositivo pessoal. Eles, por força da Foreign Intelligence Surveillance Act, que é a FISA, a legislação americana em vigor que regula a atividade de inteligência naquele país,
eles são, em alguma medida, obrigados a cumprir determinações judiciais que franqueiam acesso do governo a dados específicos de cidadãos não norte-americanos, é um dos requisitos aí. Isso seria um segmento em que, sim, se comprovou que há um nível de cooperação, ainda que via judicial, dessas grandes empresas. Porém, existem revelações e algumas evidências foram coletadas nesse sentido de que não só a colaboração compulsória via medida judicial, mas a inserção em alguma medida de vulnerabilidades ou facilidades de acesso em até equipamentos, em hardware, digamos, né? Não seria necessariamente um backdoor de software, né? E isso, em alguma medida, se revelou verdadeiro em algumas evidências coletadas. Então, o parâmetro de preocupação se eleva nesse sentido, né? A correção para isso não viria, nesse tipo de problema, não viria por meio de uma solução legislativa doméstica, mas um processo mais maduro de desenvolvimento tecnológico nacional. Vamos a outra pergunta selecionada pelo jornalista Nelson Lee. Lembrando que o programa é gravado, portanto, as perguntas já foram selecionadas do nosso portal. Nelson. Bom, Nassif, o internauta Luiz Júlio, de São Paulo, faz a seguinte pergunta. Qual o controle que ainda exercemos sobre as nossas próprias informações? Como ter algum controle sobre nossa privacidade? Bom, a gente vai discutir isso no terceiro bloco, mas vamos começar agora. Educação digital, né? Para você controlar as suas próprias informações, você precisa procurar se policiar um pouco mais sobre quais informações você e quais redes sociais você gostaria de participar. Muitas vezes, se você divulga uma informação, muitas vezes ela pode ser retirada do contexto, né? Nós não temos hoje o completo domínio de todas da nossa informação e a nossa privacidade ela vai se perdendo à medida que nós passamos a postar e divulgar informações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Ô, Márcio, essa questão da captura de dados, o software livre hoje, ele tem conseguido acompanhar, digamos, a excelência tecnológica aí dos softwares fechados? Eu penso que sim. Na verdade, eu penso mais do que isso. Eu entendo que nessa parte, quando se trata sobre segurança, a gente precisa, um pressuposto que se faz é que aquilo que vai ser escondido a gente precisa saber bem o que está sendo escondido. Seriam as senhas, que é o que se supõe que seja escondido. Todo o resto não se deve supor que seja um segredo. Toda a engenharia, toda a estrutura do software deveria tanto fazer se ela é aberta, livre, ou se ela é fechada. Tipicamente, os softwares livres, eles tendem a ser mais seguros porque mais pessoas podem conferir, podem auditar o software e conferir se existe alguma falha, se existe algum canal. E você não pode esconder, né? Exatamente. Quando a Microsoft lançou agora o seu navegador, saíram notícias aí de que ele enviaria um conjunto amplo de informações do usuário para a central lá. Isso aí se confirmou? A gente, curiosamente, no nosso grupo lá, eu tentei apurar, a gente não conseguiu conversar com as pessoas que soltaram essa informação. Mas o que eu posso dizer é que, aparentemente, a Microsoft está mudando o modelo de negócios dela para venda de software exatamente para um modelo de captura de dados para venda de... Mas ela não tem aquela sutileza das outras, não. Ela tem exatamente, é mais direto. Ela tem o vício de quem foi monopólio há muito tempo aí. Vamos para o segundo intervalo e voltamos já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje o fim da privacidade na era digital. Nesse último bloco, vamos tentar entender como é possível se proteger de assassinatos de reputação e o limite entre o crime e a liberdade de expor dados pessoais de terceiros. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui no intervalo sobre aquele site de infidelidade que vazou os dados. Como é que foi essa história, Coronel? O Ashley Madison, pessoas ingressavam nesse portal buscando manter uma relação com outra pessoa casada, uma relação fora daquela relação habitual que ele já possuía. E esses dados
foram vazados, e após o vazamento dessas conversas, dessas informações, se descobriu também que muitas das moças que estavam ali com seus perfis eram robôs. Eu me casei com uma robô. Exatamente. Eita vida. Vamos pegar. Ô Márcio, que conselhos você daria aí? Digamos o seguinte, você está sendo alvo de uma campanha pela internet, assassinato de reputação, fora a parte jurídica, tem alguns centros que você possa se queixar, que você possa... Que estratégia que tem que adotar uma vítima? Uma coisa que eu queria trazer aí um pouco para o debate é inverter um pouco essa questão, né? De que tem também o lado do direito da pessoa se expor, certo? Eu lembro de ter assistido uma vez num canal, um programa parecido com esse, uma pessoa no link na rua perguntaram para ela assim, ela perguntou, eu tenho algumas fotos íntimas, o que eu poderia fazer para proteger minhas fotos? E a pessoa que estava sendo entrevistada falou, a melhor coisa que você poderia fazer era não ter tirado as fotos. Isso não é exatamente um bom conselho, certo? A pessoa, ela está tirando a foto, é um direito dela, enfim, as pessoas têm o direito de se expor. Isso está se tornando uma coisa até meio cultural, essa coisa de você se expor cada vez mais na internet. Mas você tem casos de fotos íntimas aí que vazaram do celular. Sim. Ontem eu estava até, por acaso, numa reunião que tinha alguns advogados falando de sistemas hoje que permitem você capturar qualquer coisa num raio amplo que saia de celular sem necessidade de grandes equipamentos aí. Sim. Eu penso que a gente precisa ter um investimento, uma força-tarefa aí para tentar melhorar a infraestrutura de segurança da tecnologia como um todo. Mas eu acho que tem que também tomar um certo cuidado para não inverter e culpabilizar a vítima, certo? Ela foi hackeada e sofreu um vazamento e, enfim, ela não é culpada de não ter usado uma ferramenta mais segura ou alguma coisa assim. Como é que você vê essa questão? Eu acho que tem uma coisa da gente ainda se habituar um pouco eu acho que para usar também, sem querer fazer essa inversão, mas eu acho que a gente também precisa entender melhor como a gente está se comunicando, o que a gente está passando. Eu acho que existe algo assim. Não é uma questão de culpabilizar, mas a gente às vezes não entende o que está fazendo. Tem que se dar conta também, que nem quando você faz grampeia uma conversa informal, tem que se dar conta que uma frase tirada de um contexto banal pode ser manipulada e pode ser... E eu acho que essa questão do assassinato de reputação, também a gente tem que desenvolver uma cultura um pouco porque a internet e as redes sociais têm investido demais nesse tipo de coisa, né? De fazer julgamentos apressados, e existem alguns setores que incitam esse tipo de coisa, né? Então a gente ainda tem um amadurecimento aí desse debate político com as redes, que a gente precisa desenvolver, e cabe a alguns setores da sociedade a trabalharem nisso, né? A frearem um pouco esses ânimos tão acirrados, né? Eduardo, em termos hoje da privacidade, quer dizer, as tecnologias disponíveis por aí, quais são os aparelhos, os instrumentos que são mais facilmente hackeados aí? É o celular? É o perfil nas redes sociais? De que maneira que a pessoa tem que se cuidar? O celular hoje, ele dá alguma garantia? Se for bem usado, é possível usar bem o celular? Olha, eu diria que é possível fazer uso dele de maneira responsável, sim. Você me pergunta se existe algum deles que é mais seguro ou é mais fácil de ser hackeado, vamos usar a expressão geral. Eu diria que todas as plataformas estão amplamente vulneráveis, assim, possíveis de serem hackeadas, né? Um dos problemas, me parece, da excessiva vulnerabilidade que as pessoas vivenciam no ambiente digital, no mundo cibernético, é que, em alguma medida, é necessário que o indivíduo tome certas cautelas. Não seria no sentido aqui de jogar a culpabilidade no indivíduo e dizer que ele é corresponsável pelo vazamento da informação, pelo vazamento da imagem que ocorreu. Mas cautelas mínimas as pessoas, por vezes, não tomam, né? Você vê o uso, em muita medida, de software pirata. Isso é frequentemente um problema. Para fazer uso de algumas aplicações em celular e em computadores, a gente precisa submetê-las a um processo de instalação. Nesse processo de instalação, em geral, você precisa conferir um acesso privilegiado de administrador ou root. Ao se fazer isso e esse software pirata, por exemplo,
tiver componentes maliciosos, fica muito difícil depois que outras ferramentas que um cidadão, um indivíduo adquira, antivírus ou outras soluções de segurança, consigam solucionar esse problema que ela mesma acabou introduzindo no artefato que ela utiliza para navegar pela internet, por exemplo. Mas existem soluções, sim. Existem soluções, por exemplo, que usam recursos criptográficos para comunicação de mensagens. A gente usa esses sistemas de mensagens aí, WhatsApp, etc. Existem soluções com criptografia. Nem sempre elas são de fácil uso. Às vezes você precisa compartilhar uma chave criptográfica com a outra pessoa. Isso são fatores que no dia a dia acabam se tornando empecilho e causa de desistência para o cidadão comum. E isso acaba tornando as pessoas ainda mais suscetíveis. Mas, assim, a visão geral que eu tenho é de que a cultura da inclusão digital, que é necessária, é importante, pois vários benefícios podem advir da internet, ela cria também nas pessoas uma ansiedade de participação e isso agregada à rede social, por exemplo, de exposição. Isso acaba sendo uma fórmula aí explosiva, né, em que o sujeito tem muita disposição em contribuir, em ceder informação sobre si próprio, imagens, ideias, pensamentos, e, ao mesmo tempo, ele não se salvaguarda nos seus próprios recursos informáticos aí que ele faz uso para lançar a mão dessa manifestação de pensamento. E isso cria aí um cenário aí desastroso em muitas ocasiões, né? Coronel, hoje a gente tinha aquela ameaça do Dr. Mabuse, os 1000 olhos do Dr. Mabuse, 1984, aquele negócio todo. Hoje, você acha que o Poder Judiciário ele está sendo cauteloso em relação a essas possibilidades? Porque com a Lava Jato a gente ouve quebras de sigilo telefônico, quebras de sigilo de internet, de e-mails também, a divulgação, vazamento de muitas dessas informações, às vezes autorização para grampear advogados. De que maneira que você vê o papel do Poder Judiciário? Está sendo judicioso? Tem um fator histórico aí que passa pela própria história da Polícia Federal no Brasil, que foi o caso PC Farias. Ao longo da persecução penal, a Polícia Federal capturou diversas informações que estavam nos dispositivos informáticos, né? E os advogados de defesa fizeram algumas perguntas à Polícia Federal que não foram respondidas na época, onde as provas foram armazenadas, qual software pelo qual elas foram analisadas, e principalmente os advogados questionaram se a Polícia Federal tinha um manual de procedimentos técnicos para colheita, análise, preservação e disponibilização da prova eletrônica para garantir o princípio do contraditório e da ampla defesa na operação. A Polícia Federal disse que não tinha esse manual de procedimentos técnicos para garantia do cidadão e da integridade da prova eletrônica. Em 2006, finalmente, com o lançamento do Instituto Nacional de Criminalística, eu estava lá, foi lançado o Manual de Procedimentos Técnicos da Polícia Federal, trazendo esse fato para a Lava Jato. Se nas operações que envolvem a Lava Jato e seus diversos desmembramentos estiver sendo utilizado o Manual de Procedimentos Técnicos pelas autoridades para colheita, análise, preservação e disponibilização da prova eletrônica, essa prova será íntegra. Nós temos um fato novo social, que é o poder do Ministério Público agora de investigar, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso que se avalie se esse fator histórico está sendo observado agora na Lava Jato, sob pena de amanhã alguma prova vir a ser invalidada por ausência de padrão técnico de conformidade quanto à colheita dessa prova. No Castelo de Areia ocorreu isso? Ocorreu isso. Ocorreu. Houve uma quebra na cadeia de custódia em relação à colheita da prova e acabou ocorrendo aí um problema em relação, não só esse, mas outros Daniel Dantas hoje, do lado mais uma dele também. Agora, veja bem, se tem, digamos, algum procedimento incorreto pode levar à anulação de todo um inquérito aí, isso aí abre margem também para você introduzir alguns gatos aí na história visando essa anulação, né? Não, nós precisamos analisar que as regras da Constituição Federal, a garantia da privacidade, da intimidade,
é a força da própria Constituição contra o poder do Estado, que já é muito grande, né, de investigar o particular. Então é necessário de cercá-lo, né, cercar todo e qualquer cidadão de algumas garantias. E o princípio do contraditório e da ampla defesa, ele está no ápice, né, dessas questões. Deixa eu aproveitar essa parte jurídica também, aproveitando pegar a outra questão, que é o direito ao esquecimento. De que maneira que está caminhando essa discussão? Direito ao esquecimento é um direito constitucional de quinta geração, derivado do direito da dignidade da pessoa humana, revela à sociedade o direito de determinados indivíduos, do cidadão, de ser deixado em paz, que se venha a ser preservada a sua intimidade, a sua honra, em relação a alguma notícia do seu passado que venha a ser republicada anos depois. Um exemplo clássico, a história de pessoas que foram condenadas no passado ou que foram investigadas no passado e voltam a ser notícia, né? Então essas pessoas buscam o Poder Judiciário para serem deixadas em paz. A corrente que vai contra o direito ao esquecimento são aqueles pesquisadores que defendem o direito à história e à pesquisa, no sentido de que... Vamos pegar então, casar dois direitos aí, o direito ao esquecimento e o direito de resposta. Sim. Então digamos o seguinte, determinada publicação publica uma capa com um estardalhaço acusando um fulano de tal. Daí ele consegue mostrar que estava inocente. Esse material, além de já foi distribuído em papel, mas está no arquivo digital da publicação. Ele pode obrigar a publicação a tirar aquela matéria? Sim, ele pode pedir a remoção daquele conteúdo e pedir um direito de resposta que, conforme a Constituição Federal, ele deve ser proporcional, ou seja, deve ser exibido no mesmo horário nobre, com o mesmo conteúdo. Se for uma revista periódica, se publicou numa edição, já tem que republicar o direito de resposta, tem que ser imediato logo na próxima edição. E a resposta é por conta do veículo de comunicação. Todos os custos envolvendo o direito de resposta, conforme a legislação nova agora, que nós temos em relação ao direito de resposta. Mas vamos pegar o seguinte, uma revista, um jornal, tudo lá atrás publica uma acusação infundada, Sim. Mas está nos seus arquivos, ele pode ser obrigado a retirar aquela informação? Ele pode ser obrigado a retirar aquela informação, uma vez que ela já não faz parte mais daquele contexto. Tá. E, conforme o caso concreto, o Poder Judiciário entender que aquela pessoa merece ser deixada em paz. Nós tivemos 2 casos no Brasil que foram julgados recentemente, o caso da Aida Cury, da Aida Cury, que a família pediu para que não fossem mais veiculados... A família da Aida Cury mesmo? A família da Aida Cury pediu que ela não fosse mais veiculados fatos históricos envolvendo a sua morte e um pedido de danos morais. Em outro caso, uma pessoa... Mas contra o Cruzeiro? Era o Cruzeiro que divulgava tudo aquilo. Pois é, e um outro caso que envolveu o massacre da Candelária. Um dos investigados acabou sendo absolvido e ele pediu que o seu nome não fosse mais citado e pediu contra a emissora uma indenização por danos morais. O dano moral é dores, angústias e aflições que atingem a sua esfera íntima e valorativa e que possui uma repercussão social relevante. O tribunal entendeu que estavam presentes todos os requisitos para a aplicação do dano moral e a emissora foi condenada a uma indenização por danos morais e também foi determinado na decisão que não se veiculasse mais o fato histórico do massacre da Candelária, citando essa pessoa que foi absolvida. O programa Brasilianas.org sobre o fim da privacidade na era digital termina por aqui. Eu agradeço a participação do Coroliano Camargo Santos, que é presidente da Comissão de Direitos Eletrônicos e Crime de Alta Tecnologia da UAB de São Paulo, do Márcio Moreto Ribeiro, que é professor doutor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, do Rafael Evangelista, coordenador do Grupo de Pesquisa, Informação, Comunicação, Tecnologia e Sociedade da Unicamp, e de nosso estúdio em Brasília, Eduardo Arthur Zic, que é oficial de inteligência da Agência Brasileira de Inteligência. E também agradeço a colaboração do jornalista Nelson Lim e de você de casa que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre, você pode continuar colaborando e enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá!